Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E agora a gente chegou então na aula que eu considero uma das mais importantes, que é a de PROC-V, PROC-H e Índice Corresp. Basicamente as pessoas conhecem mais o PROC-V e o PROC-H, e o Índice Corresp é um bônus aí que eu estou colocando. É uma ferramenta muito importante que ela cobre alguns casos em que o PROC-V e o PROC-H não funcionam muito bem. Eu vou estar explicando eles para vocês agora e depois a gente passa também pelo exemplo do índice Corresp. Tá? Essa aula vai ser um pouquinho grande, mas eu vou estar tentando esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo desse vídeo. E se sobrar alguma dúvida, pode colocar aqui no campo de perguntas aqui abaixo do vídeo. E também, assim, podem baixar a planilha e utilizar desse conteúdo aqui para estudar e fazer os seus exemplos, né? Eu vou colocar então aqui, a gente tem os gabaritos de cada questão, então vocês não precisam se preocupar muito com isso na hora de anotar durante o vídeo, que vai estar tudo disponibilizado aqui embaixo, só baixar e começar a usar. Tá, então vamos lá. O que a gente tem que se atentar no PROC-V? Como eu gosto de falar sempre, a gente não tem que ter medo das fórmulas do Excel. Então o que eu vou fazer aqui é criar um exemplo onde a gente tem uma base de dados, pode ser de um mini mercado, de uma mercearia, por aí vai. Esse exemplo aqui ele é bem simples, mas ele vai ajudar bastante a gente entender o que a nossa fórmula faz. Tá, então vamos lá. A gente tem que pensar agora que tipo de informação que a gente quer. Vamos supor que eu queira consultar um produto através do código desse produto. Então aqui vamos supor que eu queira encontrar qual que é o meu produto 130. Olhando aqui nessa nossa tabela, ela é uma tabela bem curta, porque ela é tabela para exemplo. Mas numa tabela real a gente poderia ter 4.000 códigos e aí ficar procurando na mão seria muito trabalhoso. Então a vantagem do PROC-V é essa. Ele vai fazer uma procura vertical nos nossos dados. Tá, mas espera aí, o que a gente está querendo fazer com essa procura vertical? A procura vertical nada mais é do que varrer nessa nossa tabela e retornar o valor referente àquele código ou aquela descrição do produto. Tá, então vamos agora para o exemplo prático, sem mais enrolação. Aqui a gente vai colocar um código que a gente quer procurar, por exemplo, o código 130. Agora eu vou fazer então a procura do PROC-V. A gente digita PROC-V, abre parênteses e a primeira coisa que ele vai pedir aqui é o valor procurado. Aqui eu botei um pouquinho diferente nos nomes, mas é basicamente para que a gente possa entender com um pouco mais de clareza. Qual que é a célula que eu estou procurando naquela tabela? Eu estou procurando essa célula aqui. É legal de colocar em função de célula, porque vocês podem variar esses números depois e chegar no valor que vocês quiserem. Então aí fica bem mais fácil para vocês trabalharem. Beleza, selecionei minha célula aqui, vou dar um ponto e vírgula e agora eu tenho que selecionar minha matriz tabela. Tá, a minha matriz eu tenho que pegar ela da onde? Vocês podem pegar aqui do cabeçalho, não tem problema, ou vocês podem pegar só dos dados. Eu vou deixar aqui como do cabeçalho para vocês perceberem que realmente não tem problema nenhum. Selecionei minha matriz tabela. Uma coisa muito importante do PROC-V, e por isso que muita gente às vezes acaba encontrando dificuldade de utilizar. O PROC-V ele sempre vai considerar a primeira coluna como a coluna que vocês vão estar querendo encontrar essa similaridade. Ou o que eu quero dizer com isso? Vocês estão procurando um código, então o código ele tem que ser a primeira coluna que vocês vão estar selecionando. Não adianta eu fazer assim e querer procurar o código, aí eu teria que procurar pela descrição do produto. Ou seja, sempre que a gente for procurar um valor dentro dessa tabela, a nossa célula de pesquisa ela tem que estar contemplada na primeira coluna. O Excel ele orienta como primeira coluna, segunda coluna, terceira e por aí por diante. Então tá, selecionei aqui minha matriz tabela. Agora eu tenho que selecionar em qual coluna está a informação que eu quero retornar. Ou seja, eu tenho um código que eu estou procurando e eu quero saber qual que é a descrição desse produto, qual que é o nome dele. Se eu olhar aqui na minha tabela, eu vou perceber então que a partir da primeira coluna, a descrição já está na segunda posição. Então eu vou colocar um 2 aqui, ponto e vírgula, e aí aqui a gente tem o tipo de correspondência que a gente vai estar trabalhando.
Isso aqui eu pretendo explicar em outro vídeo mais detalhadamente, mas basicamente o que a gente tem aqui é correspondências exatas, elas trazem o valor que está na nossa tabela. Correspondências aproximadas, se a gente não tiver um valor correspondente, ele vai aproximar para o valor que seria o mais próximo. É um pouco difícil de visualizar sem mostrar um exemplo, mas não é uma informação muito relevante para a maioria dos exemplos de PROC-V. Eu vou colocar aqui o zero, que é o de correspondência verdadeira. Se eu der um Enter aqui, ele já vai me retornar que é um refrigerante de 1,5 litro. Como a gente já imaginava, ele deu certinho. Se eu trocar aqui para o gabarito só para a gente conferir, ele vai dar o suco também. O que eu posso fazer aqui agora, para calcular o preço, é arrastar essa planilha. Ou seja, ele vai me abrir uma informação aqui que não está condizente. Mas por quê? Porque quando a gente desloca para o lado, o Excel ele entende que a gente está replicando essa fórmula e está jogando ela para períodos futuros ou para células que estão do lado, né? Então o que a gente tem que fazer aqui é mudar qual é o nossa tabela novamente, o que a gente poderia resolver facilmente se a gente colocasse, por exemplo, o cifrão aqui através do F4 ou manualmente mesmo. E também a gente precisa mudar de novo qual que é o valor da nossa célula de pesquisa, porque agora ele estaria procurando o suco na tabela onde só tem códigos. É justamente esse é o problema de referência que eu queria trazer para vocês. Então esse é um erro bem esperado. Aqui eu vou mudar para a coluna 4, que a coluna do preço é a coluna 4. Dá um Enter. Aqui ele já me deu o valor, ele só não está com a formatação exata, mas agora a gente chegou na mesma condição. Bom, agora a gente passa para o PROC-H. O PROC-H nada mais é do que a mesma ideia de PROC-V, só que agora, ao invés de a gente estar procurando verticalmente, a gente vai estar procurando horizontalmente, por isso PROC-H e PROC-V, né? Então, o que a gente tem que tomar de cuidado aqui com o PROC-H é que, assim como no sistema do PROC-V, que pedia que a referência estivesse na primeira coluna, agora a gente vai ter que estar trabalhando então com a referência na primeira linha. Ou seja, quando eu selecionar a minha matriz, o valor que eu vou estar querendo achar o correspondente, eu vou ter que estar titulando ele, colocando ele como a primeira linha do meu problema. Então vamos lá, vamos supor que aqui a gente tenha uma lista de vendedores com o nome e o telefone de cada vendedor. E aqui a gente então vai colocar um código. Como essa tabela é pequena, a gente consegue fazer uma consulta rápida e ver, mas caso fosse uma tabela com 40, 50 vendedores e mais informações, aí ficaria inviável procurar na mão. Então o que eu quero procurar, por exemplo, é o vendedor 2. A gente já pode ver que o resultado esperado vai ter que ser o da Luísa. E a gente vai então digitar aqui o PROC-H, abrir o parênteses, olhando sempre o que a fórmula quer dizer, para a gente não se perder. Então, como era no outro, a gente vai estar procurando um valor, o valor que eu quero está nessa célula aqui de cima. Ok. Agora eu vou ter que selecionar a tabela que eu estou procurando. Vale a pena a gente lembrar, como eu comentei anteriormente, que a referência, ou seja, eu estou procurando os códigos. Então, a primeira linha da minha matriz tabela vai ter que ser sim essa dos códigos. Tá. E agora, assim como no PROC-V, a gente vai ter que ver em qual linha que está o problema. Então a gente vai começar aqui como primeira, segunda e terceira. Então a gente já sabe que o nome do meu vendedor está na segunda linha. Coloco o 2 aqui e o 0, fecha, pode dar um Enter, ele me retornou a Luísa. Então se eu colocar aqui para a gente ficar igual do nosso gabarito, o 3 ele me retorna o Lucas também. Do mesmo modo que se eu arrastar aqui para baixo, eu posso não estar arrastando corretamente a informação. O que ele está fazendo aqui? Agora, ele até me retornou o valor certo, mas porque ele está procurando esse nome Lucas na tabela de nomes que eu tenho aqui em cima. Se eu quiser fazer ainda pelo código, eu tenho que arrastar aqui para cima, arrastar para cima e trocar aqui pelo 3. Então ele vai me dar exatamente o mesmo valor. Passando aqui então para a nossa última aba de índice Corresp. O índice Corresp então nada mais é do que uma combinação de fórmulas para atingir um resultado muito similar ao PROC-V. Mas aí você deve estar pensando, para que complicar tanto e fazer duas funções? Em alguns casos o PROC-V não funciona bem,
e é isso que eu vou mostrar para vocês no final da aula. Mas basicamente o que é a função corresp? A minha função corresp eu vou procurar um valor dentro de uma lista de valores e vou retornar a posição que esse valor ocupa. E a função índice, ela vai me retornar então qual que é o valor associado àquela posição. Então, quando eu fizer o exemplo aqui, vai ficar um pouco mais claro. Então vamos procurar qual que é o correspondente para a gente poder achar o preço. Essa função aqui, depois vocês vão ver que ela pode ser escrita tudo de uma maneira só. Aqui eu estou quebrando só para a gente poder perceber. Da mesma maneira que no PROC-V, eu vou selecionar aqui o valor que eu estou procurando. Vou selecionar a lista de valores que eu tenho. E aqui eu tenho três opções, então eu posso achar o valor exato, é menor que e é maior que. Vou colocar o zero, que eu quero o valor exato. Beleza. Então aqui o que ele está me dizendo é que o código 52 ele é a quinta posição desses valores que eu ordenei. Agora, quando eu quiser achar o preço, eu vou fazer então a seguinte forma. Índice, aí eu abro aqui o parênteses, seleciono a matriz que eu estou procurando, então eu vou selecionar aqui a matriz como um todo. O número da linha que eu estou procurando, então ele vai me procurar o valor, a linha que eu estou e a coluna que eu estou. A linha, ela vai ser a mesma posição que eu achei no meu corresp. Então, eu vou selecionar aqui a célula do lado. E a coluna vai ser a coluna 4. Fechou? Preço aqui deu exatamente igual ao que era esperado. Beleza, e agora? Como ficaria então no PROC-H? PROC-H, então, eu vou colocar aqui o código que eu quero procurar. Vou botar o 52. Mesma coisa, vou abrir a função corresp. Estou procurando esse valor aqui. Seleciono, então, aonde eu estou procurando. Estou procurando dentre esses valores. E a correspondência que eu quero é a mesma coisa. 0, Enter. Deu a terceira posição. Ok, como a gente já pode consultar aqui rapidamente. E o nome, então, para eu encontrar, eu vou fazer a função índice. Onde que eu estou procurando os nomes? Os nomes são esses daqui. A linha que eu estou procurando é a linha 1, só vai ter essa linha nesse caso. E a coluna, ela vai depender de acordo com a correspondência que eu estou procurando. Então, eu vou colocar aqui a coluna, que é como se ele fizesse a seguinte forma. Procura o valor que está nessa tabela com a linha 1 e a coluna 3, nesse caso. Se eu trocar, ele vai mudar de acordo com o que precisa. Deu Enter, achou a Júlia. Beleza. Agora, para que eu vou fazer esse trabalho mais complicado se eu posso simplesmente usar um PROC-V? A grande limitação do PROC-V é basicamente a primeira célula que a gente está procurando, ela tem que ser a célula de pesquisa da referência que a gente tem. Então, vamos supor que eu queira colocar aqui um código de produto e aí eu esteja procurando qual que é a família de produtos que esse código está associado. Como o meu PROC-V ele sempre vai considerar da esquerda para a direita e a primeira coluna como a referência, se eu fizesse um PROC-V aqui, ele daria um erro, porque eu iria estar começando a minha fórmula na segunda coluna e na verdade ele está lendo sempre a primeira. Então, nesse caso, como eu acrescentei essa coluna, o único que dá um resultado condizente é o índice corresp. Aqui o PROC-V ele retorna esse erro porque eu não consigo voltar duas colunas ou fazer essa leitura de outra maneira. A mesma coisa no PROC-H. Como aqui meus nomes eles estão em cima e o código embaixo, ou seja, o código está na terceira linha e a informação que eu quero que ele retorne está na primeira, ele vai dar um erro, porque normalmente o que a gente fazia era o valor contrário. A linha de código era sempre a primeira linha como a célula de pesquisa. Então aqui, essas são as alternativas que a gente tem. Claro que vocês poderiam trocar essas colunas de posição, mas às vezes vocês estão trabalhando com uma planilha que tem vínculos, VBAs, e isso não tem o mesmo resultado, não é um resultado tão bom. Era isso para essa aula, espero que vocês tenham gostado. A planilha vai estar aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para perguntar, essa é uma aula que tem bastante dúvida. Baixem a planilha, leiam os comentários, que aí vocês vão conseguir absorver bastante desse conteúdo.
Muito obrigado.